Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um curso 10.000aomês.com da área de investimentos. Meu nome é Carlos Pádua, é um prazer estar aqui com você outra vez em mais um treinamento. E agora eu quero falar sobre a parte de investimentos, dando sequência a alguns conceitos importantes, a instalação de uma conta demo, mercado Forex, que é um dos pilares que eu aconselho para você estar investindo de forma inteligente, consciente, como eu vou estar explicando na série de vídeos. E eu quero começar com alguns conceitos aqui para exemplificar o quanto é importante os investimentos na vida de uma pessoa. E às vezes a gente não se dá conta disso. Então, aqui nós temos um exemplo, uma tabela que eu fiz. Investimento inicial, R$10. Eu vou começar a brincar agora com os números para vocês entenderem a importância do investimento no nosso futuro financeiro, ok? E vocês vão ver como é impressionante o poder dos juros compostos, ou seja, dos juros sobre juros, quando você tem conhecimento financeiro, uma educação financeira voltada a investimentos diferenciada, essa educação diferenciada. Então, aqui eu dei um exemplo bem simples. Apenas R$10. Investimento inicial, R$10. Investimento mensal, imagina que todo mês você coloque mais R$10. O tempo de investimento foi 30 anos. Ou seja, vamos imaginar que uma pessoa começa a investir com 20 anos de idade, ok? R$10 por mês. Durante 30 anos, para chegar com 50 anos, ter um pé de meia. Ou seja, um valor guardado para uma aposentadoria, ok? Se ela tiver um retorno de 3% ao mês, 3% ao mês, desculpa, dá um valor brutal. Isso aqui é para virar a cabeça da gente, de 14 milhões, quase 15 milhões, durante esses 30 anos. Claro que tudo isso é impressionante porque nós estamos falando de 3% ao mês. Nós não estamos falando da poupança de 0 ponto alguma coisa, 0,5, 0,6. Não é a poupança, é 3% ao mês. Aí você me pergunta, como conseguir esses 3% ao mês? É exatamente tudo isso que nós vamos estudar dentro do nosso clube, digamos assim, o nosso site 10.000aomês.com. E por isso que eu considero um valor inestimável todo aprendizado, desde a área de como ter negócios online, várias fontes de renda online, até a parte de investimentos, ok? Então aqui nós vamos brincar um pouquinho vamos brincar um pouco com os números, para vocês terem uma ideia porque que depois lá na frente tudo encaixa. Quando eu falo de ter um negócio, por exemplo, online, um site que te dê R$300, R$200, R$300 por mês de lucro, ou até 100, parece que não é nada, mas vamos colocar aqui 100. Imagina que você tem um site que te dê R$100 ou um negócio online, seja como for, uma renda passiva, ok? Vamos mudar isso aqui para 10 anos. Agora vamos imaginar, vamos manter aqui os 3%, vamos brincando com os números. 119 mil, ok? Ou seja, esse único site ou negócio que você tem, 10 anos depois já acumulou 119 mil. Certo? Esse é o poder dos juros compostos. Agora eu vou pegar minha calculadora aqui para dar um exemplo de quanto você teria depois desses 10 anos. 119.200, vou arredondar, vezes 3%. Se depois desses 10 anos você tivesse lá numa conta acumulado 119 mil, você teria R$3.500 por mês. Só desse único negócio que foi te rendendo 100, que parece que não era nada, por mês, a 3%, só esse negócio te daria 3.500 por mês, aplicação dos lucros que você guardou sobre este único negócio que te dava 100. Agora, vamos brincando. Eu quero que vocês vão acompanhando e vão entendendo o poder de tudo isso.
Ok, vamos mudar para 300. Imagina que o seu site, um dos seus negócios, só um deles, um dos seus sites online, você pegou, você tem 10, 20, 30, você pegou só um e está aplicando, tudo que entra você guarda e aplica no investimento que você tente buscar mais ou menos 3% ao mês. Olha como é que vai ficando interessante. Então agora já virou 357 mil reais depois de 10 anos. Então vamos lá, 357 mil vezes 3% ao mês. Após esse período de 10 anos, só esse único negócio de 300 acumulado e aplicado a 3% ao mês, caso você tenha o conhecimento técnico de como fazer esses 3% ao mês, que é tudo que eu quero ensinar aqui dentro, você teria uma renda de R$ 10.700 com este negócio. Ok? A partir de 10 anos. Nós estamos falando, gente, de 10 anos. Vocês conhecem alguém que em 10 anos aposentou e consegue ganhar 10.700 por mês depois de 10 anos de trabalho? Eu acho que não. Claro que não estou falando exceções de pessoas que montaram um negócio e ficaram ricas e aí sim aposentou, entre aspas, e ganham até muito mais. Eu estou falando de pessoas comuns, que têm um emprego formal, um trabalho como todo mundo. Você conhece alguém que trabalhou 10 anos e que depois de 10 anos poderia ter uma renda de 10.700? Eu tenho certeza que não. Porque é muito difícil, a maioria das pessoas jamais sequer pensa sobre isso. Não tem nem essa ideia, quanto mais um planejamento técnico, estratégico para atingir algo desse nível. E aqui a gente vai brincando. Vamos imaginar que você tenha guardado 1.000. Porque vamos imaginar que você tenha vários sites, te dê, por exemplo, 5.000 por mês, você fica com 4 e guarde 1.000. Eu vou manter os 10 anos ainda, para ver como é possível brincar com os números. Olha que interessante. Então aqui, ó, já ficou milionário. Ou seja, já atingiu mais de 1 milhão em apenas 10 anos. R$ 1.000 por mês que você tire dos seus negócios online, tá? E você aplique a 3% ao mês, monte um plano para fazer 3% ao mês em cima disso, todo mês 1.000 e abrindo com 1.000, depois de 10 anos teria 1.200.000. E esse 1.200.000 a 3%, imagina que aqui você pare. Você não aplique mais esses 1.000 e fica vivendo desses 1.200.000. Então vamos lá. 1.200.000 vezes 3%. É uma renda de R$ 36.000 por mês. R$ 36.000 por mês. A partir desse ponto dos 10 anos. Então percebam como tudo é uma questão de saber investir, como investir, onde investir, como controlar, planejar. Essa tabela aqui, depois eu vou estar disponibilizando ela dentro da área da área VIP, para quem se tornar VIP, para estar fazendo os planos, e eu vou estar gravando mais vídeos sobre planejamento e tudo mais. Então, é muito interessante. O outro conceito que eu quero explicar é que quando a gente gasta um dinheiro, imagina que vocês gastem R$ 10. Nós vamos gastar R$ 10 numa coisa banal qualquer no nosso dia, ok? Gastamos R$ 10 em qualquer coisa, no estacionamento de um shopping, ou seja onde for. Gastamos R$ 10 num lanche. Vocês não gastaram R$ 10. Vocês gastaram R$ 400.000. Por quê? Porque esses R$ 10, se a gente for imaginar... Claro, eu não quero que ninguém vá pensar que agora não podemos gastar dinheiro nenhum, não é isso. É só para vocês terem a ideia, quando forem pensar a partir de hoje, no poder dos juros compostos e de um planejamento de investimento na nossa vida, que esse mesmo R$ 10 que nós gastamos, às vezes, fazendo um lanche numa lanchonete no centro ou num estacionamento de um shopping, ou seja onde for, a 3% ao mês, só esses 10, eu não estou falando de continuar colocando 10 como eu dei aquele outro exemplo. 30 anos depois poderia ter R$ 418.000. Percebem? O Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, e eu sou um seguidor dele e vou falar sobre filosofias dele depois em vídeos, sobre investimento em ações, ele até cita muitos exemplos assim,
Porque quando ele conta assim no dia a dia da vida dele, em muitos livros que eu li, que quando ele ia gastar um dinheiro, ele sempre conversava com a esposa dele, e quando ela falava pra ele, vamos comprar essa casa e tal, uma casa, $80.000, ele falava, não, essa casa não custa $80.000. Aí ele calculava rápido o que eu fiz agora, e mostrava que daqui 10 ou 20 ou 30 anos, quanto aquela casa custaria para eles. Então, ele já teve esse desenvolvimento desde muito novo. Por volta dos 24 anos, ele começou a trabalhar forte com investimento, já administrando dinheiro de vizinhos próximos a ele. E assim foi começando tudo, o fundo. Né, uma longa história. Depois eu vou estar indicando livros e tal. É muito interessante. Então, esse conceito não é para ninguém deixar de gastar, mas é sim para pensar um pouco no poder dos juros compostos. Se eu mudasse isso aqui, é tão brutal que se eu mudar 1% a mais, 1% a mais, olha só. Se você conseguir fazer 4 ao mês em vez de 3, com educação financeira, planejamento, com tudo que eu vou ensinar aqui dentro, vocês vão ver que pode ser feito bastante dinheiro no mercado, quando você conhece, tem técnicas e estratégias e planejamento sobre tudo isso. Nós vamos mudar só 1%. Olha como é que ficou brutal. Nós pulamos de 418 mil para 13 milhões. Só porque aumentou 1%. Isso é os juros compostos. Estão percebendo o poder e como é brutal tudo isso? 1% a mais mudou de 400 mil para 13 milhões. Só R$10 a 4% ao mês durante 30 anos. É realmente brutal. Eu sei que tem gente que depois não vai conseguir dormir. Porque o mais interessante de tudo é que eu vou ensinar como fazer essas porcentagens. De forma inteligente, não é fazendo loucura. Ok? De forma inteligente. Então, eu quero que vocês pensem bem, a partir de agora, em tudo isso, para fazer um planejamento financeiro. E por que é importante seguir aqui o nosso, dentro do nosso site 10milaumês.com, aprender a investir. Tudo que eu tenho para ensinar é valiosíssimo, a peso de ouro, vale o seu peso corporal em ouro puro, tudo que vai ser ensinado. E eu acho que é muito interessante depois se tornar VIP, porque vocês vão ver em todo esse conteúdo que eu estou passando, que eu acho que eu tenho alguma coisa bacana para estar agregando de valor na vida de cada um. E esses R$20 do VIP não é nada, é um preço simbólico que vai valer a pena estar me seguindo de perto, fazendo negócios em grupos fechados, serviços financeiros que eu vou disponibilizar para a área de investimentos, muitas ferramentas. É sensacional tudo que vai estar, que nós vamos estar construindo devagar dentro da nossa área VIP, ok? Então, só para aproveitar esse gancho falando sobre isso. Então, agora, uma vez que vocês entenderam um pouco essa questão dos investimentos, só para fechar mais um pouquinho aqui, para instigar, vamos colocar R$100. Lembra do nosso site que dá 100 por mês? Só 100. Vamos voltar aqui. Vamos botar 5 anos. Vamos imaginar agora que vocês vão usar uma técnica que eu vou ensinar, que é daquela que vocês vão entender depois, uma conta segura, onde fazem um lucro, e esse lucro você joga numa outra conta, onde vai usar uma outra técnica que eu vou ensinar para buscar lucros realmente astronômicos, mas correndo risco total, só que com esse lucro. Então, se perder, foi um lucro, não é com o dinheiro da sua poupança, do seu salário, tá? É um conceito fantástico que vocês vão estar aprendendo depois dentro da nossa área. Então, vamos imaginar que vocês aqui vão conseguir, por exemplo, em cima de 100, 10% ao mês. 10, um valor bem mais considerável, mas usando técnicas mais avançadas de investimento que eu vou estar ensinando. Não se preocupem quem é leigo. Se você nunca viu investimento na sua vida, não tem problema. Você vai aprender tudo aqui dentro. Então, olha que interessante, ó. 364 mil em 5 anos. 364 mil em 5 anos. Só em 5 anos. Parece que não é tanto assim comparado com o que eu mostrei antes, certo? Só que pense em uma coisa. Nós estamos falando de só 5 anos e nós estamos falando de 10%. Se depois com esse dinheiro aqui, que veio de um site, hein, um único negócio seu que você tirou para aplicar, que te dava R$100. Ou seja, primeiro você montou um site, um negócio online, que te dava só 100 por mês. Não é 200, nem 500, 300, nem 1.000. Só 100. Pegou esse 100 todo mês e aplicou durante só 5 anos. Não são 10 anos, 20 anos, nem 30 anos.
e conseguiu, com técnicas avançadas, buscar uma média de 10% ao mês. Então, depois de 5 anos, teria uma conta de 364 mil. Isso daria uma renda, se você mantiver os 10% quando chegar nesse valor e não coloque mais esse 100, e ganhe 10% sobre isso aqui, com essa técnica avançada dentro do mercado de câmbio, mercado Forex, vocês teriam 36 mil reais por mês. Apenas depois de 5 anos e tudo começando com um único negócio online que te rendeu 100. Agora vocês começam a encaixar, começam a perceber na mente devagar, tudo isso, todo esse conceito, e como me fala, meu Deus, eu vou aprender, tudo isso vale ouro. Como eu vou aprender a montar negócio online que me dê pequenos fluxos de capital de 100, 200, 300, 500, vários negócios. E depois eu vou aprender a pegar isso, planejar investimentos em vários mercados diferentes, com técnicas diferentes, para atingir rendas de 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, para chegar em valores desse nível. Percebem como tudo isso é fantástico? É único e não existe nenhum negócio em lugar nenhum do mundo. Eu desafio qualquer um agora. Tirando, não estou falando dessas empresas, Liberforex, empresas desse tipo, que você recebe fixo, né, por mês, você lá qual outra aí que tem por aí no mundo, que eles falam que aplicam em Forex, e você recebe 1,5% ao dia, 1% ou 2%, porque isso não vai funcionar, não existe sustentabilidade. Por mais que eu vou ensinar você a ganhar dinheiro no mercado, e vou falar às vezes de rendimentos muito altos, você vai entender que uma coisa existe no mercado, é a instabilidade, ou seja, você não tem você não consegue fazer um planejamento de ter todo dia 1,5% ou 1% ou 2% para pagar alguém, é impossível, porque às vezes você perde naquele caminho. Então não tem como se manter sustentável esse tipo de negócio. Eu sei que pode ficar triste quem está investindo em negócios desse tipo, mas ao mesmo tempo não fiquem tristes, porque vocês podem retirar o dinheiro de lá devagar e aprender aqui comigo como vocês controlarem a sua vida financeira. Vocês vão aprender a investir, a abrir a conta em corretoras, seja no mercado brasileiro ou seja internacional, a investir num pool de investimentos variados, você controlando tudo, você pegando fluxo de investimentos seguros, jogando para outros mais agressivos e aprendendo a fazer lucros altos. E real, do mercado, você vai tirar dinheiro do mercado. Não é uma empresa que diz que paga fixo e você sabe que é um black box, que eu chamo. O que é um black box? É uma caixa negra. Ou seja, você não sabe de onde vem, se é real, se aquilo existe, se tem um investimento, ou se é só um esquema daqueles Ponzi que as pessoas vão colocando dinheiro e eles vão usando o dinheiro dos novos para pagar os que já estão. Então aqui não, aqui você vai aprender a fazer você mesmo. Então não tem preço esse conhecimento financeiro adquirido, ok? Então é isso que eu queria falar. Vamos ver como está o tempo, não tem problema o tempo, mas é só para não ficar muito maçante. Cada vídeo eu gosto de parar no máximo na faixa de 30 minutos e seguir em outra etapa. Então tá, ficou um pouco a introdução desse conceito todo, ok? Eu espero que tenha ajudado a clarear e ver o tamanho da oportunidade que vocês têm quando vocês se educarem financeiramente em investimentos comigo aqui. Eu só aproveitando mais uma coisa que eu lembrei agora, às vezes você que está me vendo não, porque nesse caso está a minha tela, mas que está me escutando e acompanhando essa apresentação, você pode ter uma situação financeira boa, ter um salário, né, ser um cara que já tem algum dinheiro, ou não, ou tá realmente começando, buscando com a vida ali, sem uma estabilidade financeira legal, sem estar independente. Então eu lembrei de uma reunião, eu estava lembrando um pouco antes de gravar aqui, uma reunião que eu tive no escritório em Curitiba, foi esse ano, tá? Quando eu estava com o escritório com um sócio meu, que depois vocês vão conhecer, que ele foi para Miami. Eu ainda tenho negócios com ele na área de investimentos, muito bacana, por sinal, um cara que eu gosto demais. E nós atendíamos pessoas que às vezes tinham muito dinheiro, e a gente dava consultoria na área de investimentos, ok? E eu falo pessoas que têm muito dinheiro, para vocês terem uma ideia, eu estou falando assim, para ficar claro o exemplo. Era um médico, por exemplo, uma das reuniões, eu nunca esqueci. Ele é um médico, tá? Eu não vou citar nomes. É um cirurgião. É um médico cirurgião, ok? Então vocês veem o nível, né? O nível, com certeza, ele tem um nível intelectual grande. Não é qualquer um que, além de se tornar um médico,
estudou bastante, virou um cirurgião, tá? Então é um médico cirurgião, um cara até novo, na faixa de 30 e poucos anos, e ele muito bem sucedido na carreira dele, ok? É um cara que está bem sucedido na carreira dele, ganhava muito dinheiro, ganha muito dinheiro. Nós conversávamos em torno de 50 mil, ele falava em renda assim, ganha muito dinheiro, ganha por cirurgia, né? Então ele ganha muito dinheiro. E ele conversando comigo nessa reunião, ele comentou que a classe dele, né? Não estou generalizando, não vou falar aqui que todos, mas, não é, mas eu quero dizer assim, ele me comentou falando comigo, Carlos, a minha classe, eu estou cheio de amigos muito ricos, também cirurgiões, bem-sucedidos na carreira, e a vida financeira deles é um caos, inclusive a minha. Ele falando comigo. Não que ele tinha problema financeiro, ele tinha investimentos em imóveis, ele estava pagando vários imóveis que ele estava investindo e tal, mas ele dizia que era um caos no sentido de que eles foram treinados para fazer cirurgias em pessoas, para fazer a profissão, exercer a profissão de médico e tudo, ganham bastante dinheiro, né? Só que não sabem administrar o dinheiro em relação a investimentos e ao controle de gastos. Então eles ganham muito, gastam muito e às vezes gastam mais do que ganham e acaba se enrolando, mesmo chegando nesse nível de ganhos e nesse nível de carreira. Então vocês percebem que o que eu quero mostrar é que mesmo você tendo seja como empresário, como uma carreira qualquer que você tenha, não importa a sua situação, não importa, seja um emprego, um cargo de gerente, diretor, não importa. Se você não souber como controlar o dinheiro que você ganha, gastar menos do que você ganha, se você não souber investir de forma inteligente o seu capital em todos os mercados que possa existir e montar um plano, desde ter uma poupança e um CDB para reserva, até ter ações, algum lançamento de opções, ouro, alguma coisa em Forex, ou seja, todo um pool. Se você não conhece um pouco sobre tudo isso, não importa o que você faça e quanto você ganha, você vai ter problema financeiro. Ok? Então é uma história que eu quis contar rápida para mostrar que nosso negócio é valioso para quem está começando e não tem dinheiro nenhum e vai começar a fazer um site para ganhar esse 100 e buscar depois todo esse plano que eu falo, até para quem já ganha dinheiro e quer aprender a investir esse dinheiro e não importa quanto você ganha. Ok? Então é isso aí. Vamos seguir aqui. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero ensinar agora a abrir. Nós vamos começar a entrar na parte técnica nos próximos vídeos. E eu quero agora ensinar a abrir. Nós vamos começar com Forex, conservador, conceitos, o básico. E depois seguimos em outros vídeos, ok? Não se preocupem. Então eu quero ensinar aqui agora como abrir uma conta demonstrativa. Tá? Eu vou indicar uma corretora, que é uma das corretoras que eu posso indicar. Essa aqui. Depois desse link, não se preocupem, vai estar disponível em cima do vídeo que vocês estão vendo, ok? E na área de negócios indicados também. Dentro do menu em negócios indicados ou em cima do vídeo vai estar esse link que eu estou colocando aqui para vocês estarem abrindo a conta de vocês. Então vocês vão abrir um link, como eu fiz agora, vão copiar o link ou clicar, vai abrir a corretora, vai mudar o idioma para português aqui, brasileiro. Ok? Pronto. Eu vou indicar essa corretora porque ela é muito boa para quem está começando. Ela é excelente para quem está começando. E tem apesar de ser fora do Brasil, porque toda corretora Forex é fora do Brasil, não tem corretora no Brasil ainda, infelizmente. Tem no Chile, como eu morei no Chile, inclusive investi nessa corretora. Tem no Uruguai, eu também tive um tempo no Uruguai. Mas aqui no Brasil ainda não tem, apesar do Brasil ser um dos países líderes da América Latina. Infelizmente nós não tivemos ainda o prazer e a CVM, não sei se é um problema da CVM de liberação, de aprovação, mas infelizmente nós ainda não temos uma corretora de câmbio no Brasil, ok? Não é crime operar Forex fora do Brasil, não é crime você abrir uma corretora Forex, não é crime operar Forex no Brasil, para quem possa ter medo. Podem pegar a portaria da CVM sobre Forex. A única coisa que eles vão te falar é que não existe corretora Forex no Brasil, tá? Não existe, eles não estão regulamentando nenhuma corretora, e se você abrir uma conta lá fora, eles não vão poder te proteger caso dê algum problema na corretora, ok? Só essa que é a questão. Mas você, como brasileiro, é permitido abrir uma conta
numa corretora de qualquer lugar do planeta, seja de Forex ou outra coisa qualquer, pode ser ações da Bolsa Americana, seja o que for. Você pode abrir conta, ok? Você pode aplicar o seu dinheiro via Banco Central no seu gerente de banco, na conta, fazer a remessa, tudo bonitinho, fazer a aplicação em derivativo no exterior, que é o caso do câmbio, e depois, quando retorna o lucro, paga o seu imposto de renda, 15% sobre o lucro, normal, declara no seu imposto de renda, e não existe nenhum crime e nenhum problema em relação a isso. A única questão é que não existem corretoras Forex autorizadas no Brasil, e nenhuma no Brasil. Quando tiver, a CVM vai estar lá regulamentando e todos poderão ter uma conta Forex também no Brasil. Ok? Então, uma vez abrindo aqui em português, vamos vir aqui para Traders. E vamos baixar, vão seguindo tudo isso que eu estou falando no vídeo. Baixar o MetaTrader, MetaTrader 4, que é o software que nós fazemos análise técnica. Então vamos instalar ele agora nesse vídeo, para depois dar sequência nos outros vídeos. Então tem o MetaTrader 5 e o 4. Vamos escolher o 4. Vamos baixar ele para o computador e abrir uma conta demonstrativa. Percebe aqui que tem, ó, conta live, real, e conta demo. Nós vamos abrir uma conta demo, mas não vão abrir por aqui. Vocês podem baixar primeiro aqui, ó. Baixar .exe, que é o executável. Baixar o zip. Aqui está o MetaTrader, que é o multiterminal. Não é o multiterminal, é esse aqui do lado. Então vamos baixar o executável. Vou clicar aqui. E depois nós vamos abrir essa conta dentro ali, como vocês vão ver agora. Dentro da plataforma. Vou salvar o arquivo. Vou executar ele. Rodei. Next. Eu aceito os termos. Ok. Próximo. Ok, mantém como está. Próximo. Pronto, está instalando já no meu computador. Então é uma conta demonstrativa com dinheiro fictício, mas no mercado real, para vocês estarem já acompanhando, praticando e aprendendo devagar. Vamos passo a passo. Ok, finalizar. Vamos aguardar aqui que ele provavelmente vai abrir a plataforma. Isso, abriu a plataforma. Como eu já tinha uma conta demo nessa corretora, ele já abriu aqui, ó, ele conectou aqui, você pode ver a conexão, e ele já abriu aqui a conta. Mas para quem não tinha conta, você vai preencher. Então vou seguir aqui, ó, abrir conta, vai preencher uma tabela como essa, vai aparecer para você aí uma tabela como essa. Então você coloca aqui os seus dados, ok? Coloque aqui a alavancagem 1 por 500, tá vendo? Tem várias alavancagens. Tudo isso depois em novos vídeos vocês vão aprendendo sobre mais detalhes. Coloque em 1 por 500, tipo de conta Forex dólar, moeda USD, ok? O depósito fictício, você escolhe o valor que você quiser, o valor que quiser, tá? Eu aconselho, por exemplo, que coloque 3.000, só para entender um pouquinho como funciona o mercado, fazendo de conta que esse 3.000 é seu, é real, ok? Então eu vou dar eu concordo aqui e vou marcar 3.000 para abrir uma conta nova de 3.000, que é o que vocês vão fazer. Então eu vou dar uma busca, ele vai seguir, ok? Next. Gerou a senha e o login. Finish, terminei. Vai mudar aqui para um outro valor, pronto, 3.000. Abri aqui. Uma vez que abriu a conta, aqui já está o saldo de 3.000. Vocês vêm aqui nessa janelinha onde tem símbolo, cliquem com o botão direito do mouse e depois mostrar tudo, para ele habilitar todos os ativos que essa corretora permite usar. Então, clica com o botão direito em símbolo do mouse e depois com o botão esquerdo aqui em mostrar tudo. Ele vai carregar tudo, depois fechem aqui. Agora eu vou clicar aqui 2 vezes, por exemplo, aqui nessa aba onde está o euro-dólar, para poder habilitar só a tela dele, pronto. Ok? Então aqui tem uma tela, esse aqui é um par de moeda euro-dólar. E agora eu vou só aproveitar e já vou ensinar como montar um template que nós vamos usar para estar estudando. Então nessa tela negra, cliquem com o botão direito do mouse, depois propriedades, em grade, vamos colocar aqui pretinho, o fundo, barra superior azul,
É só ir seguindo, pausando o vídeo e fazendo e olhando tudo. Não se preocupem. Barra inferior vermelha. Vocês vão poder ver o vídeo várias vezes. Vela ascendente azul. Vela descendente vermelha. Dá um OK. Pronto, já ficou assim. OK, está em candle. Aqui temos o gráfico de barras. Aqui tem o gráfico de candle, que é velas em inglês. E aqui o gráfico de linhas. Então nós vamos usar sempre o gráfico de candle, que eu indico melhor. Depois em novos vídeos nós vamos falar um pouco mais. Eu vou diminuir o zoom. Aqui tem o zoom para aumentar, ó, ou diminuir. Ó. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom. Pronto. Esses dois botões deixem sempre ativados, assim, os dois marcados. Ok? Aqui é uma média móvel. Eu vou clicar com o botão direito. Coloque o cursor em cima dela. Se tiver ela na sua tela, ok? Eu vou clicar com o botão direito do mouse e remover. Pronto. Porque eu vou colocar outras duas médias. Para nós estudarmos daqui a pouco nos próximos vídeos. Então aqui, ó, dentro desse botão são os indicadores técnicos. Aqui nós vamos escolher Moving Average. Se tiver em português, o MetaTrader de vocês, ou em inglês, porque você pode mudar aqui dentro dos botões. Mas aqui está em português já. Então aqui, ó, nesse botãozinho do lado do relógio, que são dos indicadores, Moving Average, que é média móvel, vamos colocar uma média de 13, período 13, método exponencial, e uma cor vamos colocar lilás. Pronto. Deixa eu clicar de novo em cima dela, porque eu quero colocar ela mais grossa um pouquinho, ó, a espessura dela. Fica melhor para ver. Ok, agora sim. Pronto. Agora de novo eu vou colocar outra média. Indicadores. Moving Average outra vez. Agora onde diz 13 eu vou colocar 26, período de 26. Exponencial, vou mudar a cor para amarela, que fica bem legal no fundo preto. E aqui onde diz H4 eu vou mudar para o D1, que é o diário. Isso aqui são os times. Então ele está mostrando o preço do euro-dólar. Esse é o preço, a cotação, a movimentação do preço do par de moeda euro versus dólar. Ok? Esse é o preço dele aqui à direita, que fechou. E aqui a cotação de preço vela a vela. Ou seja, cada vela dessa, cada gráfico, cada símbolo desse, representa 4 horas, porque tem H4. Se você colocar em M5, são 5 minutos. 1 minuto, M1, 15 minutos, M15, 30 minutos, M30, 1 hora, 4 horas, 1 dia, 1 semana e 1 mês. Cada vela dessa representaria isso. Então, vamos colocar no D1, cada vela representa um dia. As velas azuis é porque naquele dia o preço subiu. E as vermelhas é porque o preço caiu. Porque eu coloco azul, eu coloquei essas cores, porque azul identifica rápido o nosso cérebro, né? Ficou, poxa, subiu, ficou tudo azul. Ah, foi ruim, caiu, então ficou vermelha, ok? E as duas médias, depois eu vou explicar como trabalhar já com análise, ok? Então aqui nós temos já o euro-dólar, temos aqui uma média de 13, uma média de 26, tudo isso eu vou explicar em vídeos passo a passo. E temos o gráfico já de velas, ok? O fundo já pretinho, sem aquelas raias. Por último, eu vou fazer o seguinte, aqui nesse último botão, vocês clicam nele, salvar template. E aqui, ó, vocês coloquem o nome. Eu já tinha criado ali na outra conta. Então coloquem, por exemplo, eu coloquei Pádua 1326, mas vocês não precisam colocar Pádua. É o nome do template, vocês escrevem o que quiser. Então coloca, por exemplo, assim, ó, Sistema 13-26. Só para ficar, depois lembrar. Sistema 1326, salvar. Pronto, ele salvou. Porque assim, quando você for colocar em outro par de moeda ou um outro ativo, aqui, por exemplo, nós temos, ó, o dólar com franco suíço, USD CHF, dólar franco suíço, ok? Está no H4. Então, por exemplo, vou colocar no H1, no D1, desculpa, e aqui no último botão, tá vendo, templates, eu vou clicar, vai estar aqui, ó, Sistema 1326, que eu acabei de criar. Então eu clico aqui, ó, ele já vai abrir tudo pronto, ó. Percebem? Eu só vou fazer isso, ó, para ele puxar o gráfico para frente. Pronto. As duas está marcado. Então pronto, já está aqui tudo prontinho. Vocês não vão precisar montar esse template, esse visual, cada vez que vocês forem abrir um novo ativo, ó. Tipo aqui que não tem, tá vendo? Não precisa. Você abriu o ativo como eu fiz agora, esse é o par de moeda Libra-dólar. Libra da Inglaterra, dólar americano. Então aqui, ó, é só vir no último botão onde vocês salvaram, templates,
e vai lá o nome Sistema 326. Eu clico e novamente está aqui pronto, boto no gráfico que eu quero D1 e já está aqui tudo prontinho, ok? Então nesse momento vocês entenderam um pouco do conceito da nossa tabela, de como é fantástico entender de investimentos. Vamos ver como é que está o tempo, ok? Vamos finalizar já. Então entenderam todo esse conceito, entenderam que vocês vão pegar o link e abrir uma conta demonstrativa para começar uma demo lá na corretora, que vai ter suporte em português. Como eu falei, essa corretora ela é muito boa para quem está iniciando e tem um suporte em português mesmo estando fora do Brasil. Então você vai ter um suporte da corretora em português para te tirar dúvidas e te dar todo o auxílio que você precise na abertura da conta demo, ou seja como for depois em real, se vocês decidirem. E tudo sendo apoiado no idioma, mesmo estando fora do Brasil. Eles têm pessoas lá fora que falam português para atender. Pegue o link que vai estar em cima do vídeo ou em negócios indicados. Abram a conta demo, como eu passei na questão aqui do site. Façam passo a passo. Vão seguindo e pausando o vídeo e fazendo numa tela do lado. E depois, com tudo pronto, vocês instalem aqui o template, ok? E salvem Sistema 10, Sistema 1326, para a gente dar sequência no novo vídeo. Fazem uma conta demo e nós vamos começar a ensinar todo o conceito de como abrir uma ordem, o que são pips, assim nós vamos seguindo desde o básico, de quem é extremamente leigo e nunca viu nada disso, até chegar num ponto já das pessoas estarem fazendo negociações, comprando, vendendo, começando a entender um pouco, traçando estratégias, planejando a vida, e depois vão aprender tudo aquilo que está lá devagar, tá? Ouro, petróleo, CFD de ações, e ali vamos, ok? Então aquele que já é avançado vão seguindo depois outros vídeos, e os que são leigos vamos passo a passo juntos, ok? Então é isso aí, obrigado, espero que vocês estejam gostando, desfrutando de tudo que eu estou gravando no conteúdo, com bastante carinho e dedicação, e toda essa fase gratuita, vocês veem que eu estou ensinando coisas muito legais, que eu acho que ninguém nunca fez, eu nunca vi pelo menos em lugar nenhum do mundo, e olha que eu estudei sempre em inglês, e muito mais até em espanhol, por ser fluente em espanhol. Eu nunca vi ninguém no mundo fazer nada nem parecido com o que eu estou fazendo dentro do site 10milmês.com. Porque mesmo que você não vire VIP, você vai aprender tudo isso e não está pagando. Quem vira VIP vai aprender mais ainda e poder me seguir de perto ali, fazendo negócios, ganhando na rede e tudo mais. Então não é ninguém é obrigado a se tornar VIP. Você pode ficar free, pode ficar ali, aprender aquilo tudo. Então eu espero ajudar pessoas, inspirar pessoas de verdade, de coração, que eu estou fazendo. E aí quem quiser falar, não, Carlos, eu vou seguir com você, eu quero me tornar VIP, eu quero ter ganhos de rede, eu quero trazer amigos, eu quero seguir em frente, eu quero evoluir, eu quero crescer junto, eu quero participar de tudo que você vai ter na área VIP, eu vou pagar aqueles 20 por mês, vou ganhar comissão sobre os meus amigos que eu vou trazer, gostei de todo o projeto, é tudo maravilhoso, estou confiando, estou acreditando. Então aí sim você migra e se torna VIP e ali nós vamos seguir juntos. Aqueles que não se tornarem VIP não tem problema, continuem sendo bem-vindos, agradeço o seu tempo por tudo, espero que eu esteja ajudando de verdade e que você possa também trazer pessoas e amigos para estar conhecendo esse projeto aqui, que é algo único no mundo, único, podem ter certeza, não existe nada igual a isso aqui. E eu vou melhorar cada vez mais. Nós vamos ter ferramentas para quem faz marketing multinível de outras empresas, eu vou criar ferramentas, tem pessoas que estão copiando ideias por aí, tentando lançar algo, mas não tem problema. Eu vou em frente que o nosso negócio vai ser gigante. E eu sei que vai ajudar muita gente. Então aqui vai ser tudo completo. Não existe negócio mais completo que nós estamos construindo juntos e devagar, passo a passo, do que esse que eu estou criando aqui para todos nós juntos, ok? Então é isso aí, todos os direitos reservados para o 10milmês.com. Esteve aqui com você mais uma vez, Carlos Pádua. Desejo tudo de bom, muito sucesso e que possamos junto ir crescendo aqui em toda essa caminhada, essa aventura. Um abraço, até o próximo vídeo.